Olá pessoal, hoje nós vamos discutir sobre as equações do segundo grau, após a vinheta. Bom, então vamos lá. Falaremos agora sobre a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Essa será uma fórmula que resolve problemas que envolvem equação do segundo grau. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é que ela não surgiu do nada. Matemática não é uma simples decoreba. Assim como também essa fórmula ela não foi criada por Bhaskara. Ela recebe esse nome apenas porque ele era um matemático famoso da época. Mas não foi ele quem descobriu essa fórmula. Afinal de contas, existem relatos de que fórmulas só vieram a existir 400 anos depois de sua morte. Você já ouviu falar sobre essa fórmula? Você conhece algum colega? Você tem irmãos? Seus pais que já passaram pelo 9º ano já viram essa fórmula? Você sabe como chegamos até essa fórmula? É isso que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. Nós vamos criar essa fórmula partindo da sua forma reduzida. Ax² mais bx mais c igual a zero. A ideia aqui é deixarmos esse x isolado antes da igualdade. Então precisaremos passar tudo isso para o outro lado da igualdade. E para que a gente consiga atingir esse objetivo, nós precisaremos de algumas técnicas matemáticas. A primeira delas é que nós vamos dividir tudo isso pelo termo a. Para facilitar a visualização de vocês, eu separei meus denominadores em vários a's. Então podemos aqui cortar esse azinho do numerador com o do denominador. Ficaremos então com x² mais bx mais c igual a zero. Já que quando eu multiplicar 0 por a, eu chegarei ao valor de zero aqui de cima. Passaremos então agora o valor de c sobre a para o segundo membro. Não podemos esquecer de mudar o sinal. Ficaremos então com x² mais bx igual a 0 menos c sobre a. E 0 menos c sobre a, nós já sabemos que é o próprio menos c sobre a. Notem aqui que eu separei por cores cada termo dos meus dois membros. Isso vai nos ajudar na próxima técnica matemática que iremos usar. Completar quadrados. Imaginem agora que esse quadrado azul será esse quadrado aqui, onde um lado dele é x e onde o outro lado dele também é x. Se eu multiplicar x por x, eu chegarei em x ao quadrado. Essa figura aqui, intuitivamente pensamos que é um retângulo. Por quê? Porque para que fosse um quadrado, eu necessitaria que aqui fosse o mesmo lado. Ou os dois lados fossem x, teríamos um quadrado, ou os dois lados fossem b sobre a, teríamos também um quadrado. Como os dois lados aqui são diferentes, intuitivamente pensamos que é um retângulo. Então, utilizando a técnica de completar quadrados, nós podemos dividir esse retângulo em dois pequenos retângulos, onde esse lado x ele é exatamente igual a esse lado x. Colocamos então aqui uma parte do retângulo e a outra partezinha aqui. Note que agora nós teremos uma nova medida aqui, ó, e também aqui. Que medida será essa? Será o b sobre a dividido por 2. Existe uma propriedade matemática que diz que para dividir duas frações, nós repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Temos aqui 2 sobre 1, o inverso seria 1 sobre 2. b vezes 1 dá o próprio b. a vezes 2, teríamos 2a. Logo, esse lado aqui e esse lado aqui é b sobre 2a. Para completar esse quadrado aqui, note que precisamos de um pequeno quadradinho que eu coloquei de cor verde aqui. E, intuitivamente, podemos notar que esse lado aqui é b sobre 2a e esse lado aqui também é b sobre 2a. Logo, podemos calcular a área desse quadradinho verde multiplicando b sobre 2a vezes b sobre 2a, ou simplesmente b sobre 2a ao quadrado. Chegaremos então em b vezes b, b ao quadrado, 2 vezes 2, 4, a vezes a,
a ao quadrado. B ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Eu gosto muito de comparar uma equação a uma balança, onde temos um prato no primeiro membro e um prato no segundo membro. E não podemos desequilibrar esse prato de maneira nenhuma. Então eu vou acrescentar aquele quadradinho verde no primeiro membro para completar meu quadrado aqui. E também vou acrescentar ele no segundo membro para que não desequilibre minha balança. Utilizamos agora a técnica da fatoração para simplificar esse primeiro membro aqui. Extraindo as raízes, chegamos então em x mais b sobre 2a, tudo isso elevado ao quadrado. Percebam que se fizermos o produto notável desse membro aqui, chegaremos de novo a esse resultado. Podemos utilizar mais uma técnica, que é passar essa potência para o segundo membro, onde uma potenciação vai se transformar numa raiz quadrada. Como estamos trabalhando com uma equação de segundo grau, surgirá então dois valores, um positivo e um negativo, que são minhas duas raízes. E transformamos também a potenciação numa raiz quadrada. Para facilitar nossos cálculos agora, eu vou trocar a posição aqui desse menos c sobre a com o b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Apenas vou colocar esse para esse lado e esse aqui para esse lado. Não vai alterar em nada na minha solução. Continuando agora, nós vamos simplificar essas duas frações aqui utilizando o MMC. Podemos notar que 4a ao quadrado e a são múltiplos, ou seja, 4a ao quadrado é o MMC entre 4a ao quadrado e a. Fazendo então todo aquele processo, nós teremos o seguinte: 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado é 1. E 1 vezes b ao quadrado é o próprio b ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a, eu vou simplesmente anular um azinho daqui com um azinho daqui e ficarei com 4a. 4a vezes c é 4ac. 4 vezes a vezes c. Agora usaremos uma propriedade da radiciação que diz que eu posso separar esse radical no numerador e também no denominador. E chegaremos no seguinte: raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre raiz quadrada de 4a ao quadrado. E note que aqui eu posso extrair minha raiz quadrada. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de a ao quadrado é meu a. Para finalmente conseguir isolar o nosso x, eu vou passar todo esse b sobre 2a para o segundo membro, mudando o meu sinal. Chegaremos então em x igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E note que eu tenho aqui o mesmo denominador. Então eu posso simplificar tudo isso para o mesmo denominador. Teremos então, finalmente, x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa é a fórmula que podemos usar para resolver equações do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E você também pode encontrar em alguns livros que vai transformar tudo isso que está dentro da raiz em delta. Teremos a seguinte fórmula: x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, onde o nosso delta é b ao quadrado menos 4ac. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido como chegamos na fórmula resolutiva da equação do segundo grau.